Entrevista do dia. Estamos de volta com o programa Rotativa no Ar e na entrevista do dia estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Difusora a pedagoga e educadora parental Rita Guarnieri, que vai falar um pouquinho com a gente sobre essa profissão que ela tem de educadora parental, que eu já até perguntei aqui nos bastidores o que faz, porque é uma novidade, né, Rita? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, realmente é uma novidade a educação parental, né? Ela surgiu no Brasil não faz muito tempo, mas fora do país nós já temos essa profissão. O educador parental, ele vai trabalhar com as famílias para ajudar aonde tiver um problema. Então, como é o trabalho? A mãe me procura, ou o pai, né? Quem tiver aí com a dor, e aí a gente vai analisar esse problema e traçar estratégias para estar resolvendo essa questão da família. E essas questões, elas são muito amplas, né? A gente pode abordar a birra da criança, pode abordar dificuldades no sono, problema com casais também, tem pessoas que trabalham essa modalidade do relacionamento conjugal. Então, assim, visa harmonizar esse ambiente familiar. E agora nós estamos na volta às aulas, né, Cabreira? Dentro dessa questão que você aborda logo nesse introito aí dessa atividade, o que a gente nota é que os pais estão assim, principalmente quando chega o primeiro filho, né? E talvez por falta até de algo... Porque hoje é diferente de antigamente, né? Nem as avós não estão conseguindo dar aquela receita, digamos assim, que os pais consigam aplicar, né? Qual a principal dificuldade que você está notando aí para os pais? Eu acredito que nós temos muitas informações. Então, assim, a partir do momento que você tem muita informação, mas você não consegue detectar realmente para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que nós temos que trabalhar? Realmente ver qual é o problema que está acontecendo. Porque a maioria dos problemas não estão com a criança, não são da criança, são nossos, são dos adultos. Porque a criança, ela não tem a maturidade para estar lidando ali com os problemas. Quem tem a maturidade, o cérebro desenvolvido, somos nós, os adultos. Então, assim, muita gente vai em busca de uma receita pronta. Educar não é uma receita de bolo, não tem nada pronto. Por isso que cada família, cada caso, a gente vai lidar de uma maneira. Nós temos que saber qual é o problema que aquela família está enfrentando para traçar a estratégia, né? Em comum, o que aparece mais? Não tem assim uma que aparece mais, mas o que os pais muito reclamam é a birra. A birra. Porque assim, é uma coisa que é tida pela sociedade como, nossa, ai que feio, a criança está fazendo birra. Mas a birra, na verdade, ela é um pedido de socorro, de ajuda da criança. Ela não sabe comunicar o que ela está realmente sentindo. Então, cabe a nós, adultos, fazer o acolhimento, entender o porquê que ela está tendo aquele momento de birra. E isso agora, através da neurociência, que é uma modalidade que está aí há uns 10 anos, ficou muito mais fácil para nós entendermos. Porque o que acontece? O cérebro não está pronto, a criança não está bem. De alguma maneira, ela quer comunicar isso para a gente. Então, como ela acha para comunicar? É através da birra. Mas uma criança de 5 anos, ela sabe falar. Né? As pessoas podem dizer, mas ela não sabe dizer exatamente o que ela está sentindo. Então, essa questão dos sentimentos, ela tem que ser trabalhada. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a nomear os sentimentos. Eu já vi gente falar assim, a criança fala, eu tô com inveja, eu tô com ciúme, e as pessoas falarem que é feio. Não, gente, a inveja é um sentimento. Ele precisa, sim, ser trabalhado com a criança. O ciúme é um sentimento. Nós, adultos, temos esses sentimentos. Então, nós precisamos parar de achar que a criança não pode fazer birra. Que a criança, ela é um robozinho que vai no restaurante, vai sentar e vai ficar quietinha. Não é assim. Ela não está pronta para isso.
Então, eu também não estou dizendo que a gente vai deixar a criança ir lá no restaurante, subir na mesa, jogar comida, não é isso. Mas nós precisamos trabalhar de acordo com aquilo que a criança tem a capacidade de conseguir realizar. Não adianta nós propormos para a criança coisas que ela não está pronta, né? Por exemplo, um bebezinho de semanas aí, um recém-nascido. A gente não exige que ele ande, porque a gente sabe que ele não está pronto para andar. Então, por que exigir e cobrar de crianças comportamentos que ela não está pronta? O cérebro, ele fica realmente maduro com 25 anos de idade. E nós queremos que nossas crianças estejam prontas para resolver questões aí com uma idade bem menor que isso, né? Então, é bem amplo, mas é bem legal de estar entendendo. Isso vai muito da ansiedade dos pais? Sim. É que pesa mais? Da ansiedade dos pais e da própria cobrança que a sociedade tem, né? Porque existe uma cobrança muito grande em cima do pai, da mãe, da própria criança. E o que acontece? Você quer mostrar para a sociedade que o seu filho é o perfeito, que o seu filho faz isso ou aquilo. Mas nós temos... Nem sempre é assim, né, Rita? Não. A maioria das vezes não é assim, né? Porque as crianças, eles não são robô. E hoje a gente sabe, a gente já fez a abordagem aqui também, nós temos a questão do TDAH, nós temos a questão do autismo, que muitas vezes os pais relutam em reconhecer essas dificuldades, né? Sim. Só que também existe uma grande questão que... Hoje, muito diagnóstico errado, muito diagnóstico precoce e muito uso de medicação. Então, assim, eu costumo falar, gente, pega um profissional sério, procura mais de uma opinião. Nós sabemos que um laudo, ele só pode ser fechado realmente a partir depois dos 7 anos. Antes do primeiro setênio, você tem hipótese, a criança pode ter, ela pode ser, mas o médico ele só vai fechar realmente um laudo a partir de 7 anos. E o que acontece? Novamente essa questão da sociedade, que é que a criança vai lá e fica sentadinha na carteira, quietinha. Só que o corpinho dela não está pronto para isso ainda, e nem a cabeça dela. Então é onde precisa entrar mais atividades de pátio, atividades ao ar livre. E hoje nós sabemos que a própria escola, na maioria das vezes, não tem essa estrutura, e também as famílias. Porque o que acontece? A gente trabalha o dia inteiro, a maioria das mães, chega em casa, tem o segundo turno. Então, que hora que você vai levar seu filho para fazer essas atividades ao ar livre? É onde a criança fica inquieta, ela não extravasou tudo aquilo que ela precisa. Como diriam os antigos, tem que cansar a criança. Tem que cansar, tem que fazer gastar energia, tem que fazer correr na rua, jogar bola, andar de bicicleta, né? Isso. Porque é complicado. É igual a Rita falou, você ter uma criança lá e querer que ela fique sentada, quietinha, prestando atenção. Nós adultos hoje, acho que já é difícil. E aí onde vem talvez o outro erro, né? De dar um joguinho eletrônico com um celular na mão da criança, né? Sim, essa é uma questão também que vem sendo bastante debatida aí dentro da educação parental, é o uso da tela, né? A gente sabe que a tecnologia, ela veio para nos auxiliar, principalmente aí durante a pandemia, ainda bem que nós tivemos esses recursos para estar trabalhando. Mas nós temos que regrar, porque o que acontece? A tela, o uso da tela, ela age no cérebro da criança realmente como uma droga, por conta da liberação dos hormônios do prazer. Então, isso leva a criança a um vício. A gente fala, mas eu vou brigar com meu filho, eu vou contrariar o meu filho. Tá tão quietinho, né? Gente, quem nunca? Né? A gente tem um monte de coisa para fazer. Deu sossego ali na frente. Gente, o sossego nessa casa depois dessa telinha. Todo mundo fala, viva a galinha pintadinha, viva o patati patatá, né? Que você põe ali, a criança fica lá assim, os olhinhos brilham, né? Fica, passa maior tempo. Passa um tempão ali assim, ó, vidrada.
e dar sossego para a mãe e para o pai fazer o que tiver que fazer. Vamos lá, Giovana Simioli. Estava ansiosa? Eu estava ansiosa para falar desse assunto, então, né? Destrincha. Não, é que eu estava conversando com a Rita, que até o que me chamou a atenção nas redes sociais, ela compartilha muitas dicas diariamente aí para as mamães, para os papais e para todo mundo, para quem não é mãe, para quem não é pai também. E o que me chamou a atenção foi a questão da rotina. A rotina pode influenciar no dia a dia de uma família, de um relacionamento pai, mãe, filhos? Como que funciona? O que a rotina traz de benefícios para essa família? A rotina, ela é extremamente benéfica, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Para nós adultos, se nós tivermos uma rotina, nós vamos dar conta de fazer tudo que nós precisamos. Porque a gente sempre fala, não deu tempo, eu não consegui fazer. Mas nós temos sim que organizar uma rotina e colocar as nossas prioridades no dia. Para a criança, a rotina também é muito importante, principalmente para a criança gerar uma previsibilidade. Ela vai saber o que ela tem que fazer no dia. Aí tem muita gente que fala assim, eu não gosto de rotina é chato, parece que é algo mecânico, mas não é. Você tem que aprender a fazer a rotina e dentro da rotina ter esses momentos de lazer, momentos de atividades ao ar livre, como a gente já falou, momentos de brincadeira, mas a rotina ela é extremamente necessária para a nossa vida. É aquela coisa, né? Muita gente reclama que não tem tempo, né? Aí fala assim, mas como que é sua rotina? Aí a pessoa nem sabe quais são os compromissos que ela tem no dia, na verdade. E se organizar, dá para fazer tudo. Dá para fazer. Em casa nós criamos uma tabela para o mais velho, para o mais novo e uma para mim também. Porque eu preciso encaixar os meus horários dentro dos horários dele. Então de manhã todo mundo está na escola e à tarde tem os encaixes. E dentro dessa rotina, a gente deixou horários livres para eles fazerem o que eles precisam, né? O que eles querem. Só que tudo aí dentro também de combinados. Não adianta você chegar e querer impor. A partir do momento que você combina, é mais fácil. E uma coisa que tem dado muito certo lá em casa, não que seja perfeito, né, gente? Porque não existe. A perfeição, ela não é desse mundo. É estar avisando antes. Vamos supor, o mais velho, ele tem lá... agora nas férias, ele pode jogar videogame 2 horas à tarde. Ele joga, por exemplo, das 2 às 4. Mas a hora que é 3h30, eu já começo a falar para ele. Tá acabando o seu tempo de jogar. Falta meia hora. Davi, falta 15 minutos. Então, para quê? Para o cérebro dele, para ele já ir percebendo que está na hora. Porque se a hora que encerrar essas 2 horas, chegar lá e falar assim, acabou, desliga, mesmo que é combinado, não vai dar problema. Então, a gente tem que fazer os combinados. E essa questão de realmente treinar o cérebro, né? E aí entra a rotina como fundamental, né? Porque não se treina de outra forma se não tiver uma ação sincronizada e regrada. Sim, sim. É preciso a gente ir trabalhando. E é assim, um passinho de cada vez, um trabalho de formiguinha, né? Não é uma coisa que você vai chegar e vai achar que tem uma fórmula mágica que vai dar certo. É um trabalho no dia a dia. Ô Rita, para mãe de primeira viagem que vai levar o filho para a escola pela primeira vez, dá a receita para ela. Para ela ser uma mãe assim, nota 10. A receita a gente vai, né, não tá, cada caso é um caso, mas vamos tentar aqui dar uma ajuda para a mãe, umas dicas. A primeira coisa que você precisa é passar essa confiança para o seu filho. Né? Então você já vai conversando com ele, falando como vai ser, quanto tempo ele vai deixar lá. Tem um exercício que é muito legal de se fazer com a criança, é você pegar uma bolinha e fazer esse movimento com a bolinha de jogar a bolinha e falar para ele, a mamãe vai fazer igual a bolinha. A bolinha foi e a bolinha vai voltar para sua mão. A mesma coisa é a mamãe vai te deixar aqui na escola, vai fazer alguma coisa e vai voltar a te pegar. Então a criança vai entender aí dentro de um exemplo concreto que a mãe vai e volta, né? Então esse é o segundo ponto. Primeiro, passar para a criança essa tranquilidade. O segundo ponto, explicar para ela que você vai e volta. E também ter uma boa relação com a escola, né? A gente sabe aí que tem o período de adaptação, são 2 horas. Mas você tem que dar abertura para a escola, se precisar te ligar antes, você buscar, ou ter alguém que possa buscar.
Então, se programem aí para essa primeira semana de aula, tá mais aberto aos horários, na medida do possível, para alguém buscar essa criança. Não deixar lá ela chorando, porque vai ser traumatizante. E cada faixa etária, a criança tem um tempo para se adaptar, né? Mas confia na escola que dá certo. E para os pais se adaptarem? Porque é uma adaptação mútua, né? Sim. Porque tem muita mãe que quer entrar na sala de aula com o filho. Sim. Eu falo que ela tem que estar segura de onde ela está deixando o filho. Eu trabalho com crianças de 6 meses. Imagina você entregar seu filho na mão de uma desconhecida. Um bebezinho que não sabe falar nada. Então, você precisa criar essa ligação com a escola, principalmente ali com a professora, os menores que têm auxiliar com as auxiliares. Vá na escola antes, faça uma visita, né? Geralmente, nós não chegamos antes na escola dos professores. A gente está lá 2, 3 dias antes fazendo o planejamento. Vai lá, conversa, vê qual é a possibilidade de você estar conhecendo a equipe que vai ficar com seu filho, para você também ficar seguro. Não é fácil deixar uma criança, né, pequenininho ali com quem você não conhece. Ô Rita, e quando acontece de mudanças, agora por conta da pandemia aconteceram diversas mudanças aí, de questão de aula presencial para online, depois veio o sistema híbrido, muitas crianças que às vezes estudavam em escola particular foi para a escola pública, e talvez agora estão voltando para particular. Como fazer essa adaptação dessa dança das cadeiras aí para que a criança não seja prejudicada nisso tudo? Sempre o diálogo, ele é a base de tudo. Então, assim, comunique para sua criança, avise sua criança. Não deixa para falar lá na hora. Hoje você vai para uma escola diferente. Vá conversando. E uma coisa importante também, voltando aí na questão da rotina, já vai mudando o horário da criança. Principalmente da criança dormir. Porque a gente sabe que nas férias eles dormem muito tarde, a maioria, e acorda muito tarde. Como que no primeiro dia vai dar certo? Não vai. Então já vai fazendo essa adaptação aí do reloginho biológico da criança. Já começa a colocar ele acordar mais cedo para ele dormir mais cedo. Então tudo que é conversado, tudo que é explicado tende a dar mais certo. E com essas mudanças também. A gente precisa conversar com a criança. Olha que importante a Rita vir com essa antecedência para o início das aulas para dar essa dica. Para dar essa dica, porque as aulas estão aí já. Dia 1º começa muitas escolas, aulas, né? Então, esses próximos dias aí já começar a fazer a mudança da rotina do horário de dormir e de acordar. Para quando chegar a aula não ter problema. Já está adaptado. E muitas mães falam assim, mas meu filho não dorme cedo, meu filho dá problema para acordar. A gente precisa olhar também como que é a dinâmica dessa casa. Deus, ele é tão maravilhoso que ele fez dia e noite. Então, se está escurecendo, nosso corpo já sabe que é hora de dormir. Já vai ser liberado os hormônios do sono. Mas o que a gente faz? Acende todas as luzes da casa, todas as telas. Aí, como que o seu corpo vai desligar se está tudo aceso? Basta lembrar que as indústrias de ovos, né, mantêm as granjas acesas a noite inteira exatamente para as galinhas continuarem botando produzindo, para não ter o ciclo do sono, né, da noite, né? Então é a mesma coisa, mal comparando, né? Mas só para dizer o que o cérebro nosso também age da mesma condição. Não é? E tem uma expressão que fala, né? Nossa, esses moleques parecem pintinho de granja, só dorme a hora que apaga a luz. Gente, é biológico isso. Então, uma maneira aí de estar ajustando esse sono já começou a escurecer, já vai diminuindo as luzes, crie um ritual de sono para que a criança perceba que realmente é hora de desligar ali. Aí a gente pode usar várias estratégias dentro da casa para criar esse ambiente, né, de induzir a criança mais cedo ao sono. A cumprir o ciclo, né? Sim, o ciclo circadiano, né? Ô Rita, qual seria uma rotina ideal para uma criança, principalmente no período escolar aí que vai iniciar nos próximos dias? O que deve ter para uma rotina de uma criança ser saudável? A criança precisa, primordialmente, ter espaço para brincar, tá? Porque a gente faz as agendas da criança muito cheia. Vai no inglês, vai no balé, vai no jiu-jitsu, vai no futebol, vai na natação. E a criança acaba não tendo tempo de ser criança, de brincar livremente.
Porque dentro desse brincar livre, ele aprende muita coisa. Então, nós temos que ter esse momento do brincar livre, é extremamente importante. E dentro do brincar, nós temos que ter brincadeiras de contração e brincadeiras de ação. O que são as brincadeiras de ação? Correr, pular, gritar, cantar, andar de bicicleta, tudo aquilo que ela vai extravasar energia e vai cansar, como Cabreira disse. E depois nós precisamos ter também brincadeiras de contração, que é aquela brincadeira que ela já vai se acalmando para ir para o horário do sono. Então, vamos supor, uma criança estudou de manhã, chegou, almoçou, dá uma pausinha para ela descansar e faça primeiramente essas brincadeiras, atividades que ela vai ter bastante ação. E para o final do dia a gente deixa as de contração para ela já ir entrando no ritmo de descansar. Quais seriam essas brincadeiras, essas atividades? Uma pintura, um pouquinho de televisão, uma história que pode ser um momento ali no final do dia com o pai ou com a mãe, para que ela já vá se acalmando e entrando aí no ritmo. Mas o que não pode faltar na rotina é o brincar. E muitas mães confundem o brincar achando que, por exemplo, a criança foi no balé ou foi no jiu-jitsu, que ela tá brincando. E não é a mesma coisa. Não, ele precisa ter momentos de brincar livre, para que ele crie as próprias brincadeiras, para que ele faça esse momento de estar desenvolvendo toda essa atividade cerebral, essa parte lúdica da imaginação, né? De estar criando dentro da brincadeira. E quando saber quando diagnosticar aí que a rotina da criança está muito atropelada, falar, nossa, meu filho tem muitos compromissos, eu preciso diminuir. A própria criança, ela vai te comunicar isso através ou da fala dela ou da baixa produtividade, de não querer ir nas atividades. Ele vai estar tão cansado que vai chegar um momento que ele não vai querer, ele não vai render. Então, o próprio movimento da criança consegue te comunicar. Mas é interessante também fazer uma tabelinha, né? Para você ter essa visão, porque às vezes a gente acaba se perdendo aí no dia a dia e não olha se a criança está tendo um tempo livre. Então, faz uma tabelinha, coloca tudo que ele tem. Dentro do dia, está tendo um momento livre, um momento de descanso? Eu, quando criança, tinha tabelinha, viu, Cabreira? Tinha tabelinha? Tinha, e não era só de brincar e ir pra escola, não. Eu lavava a louça, varria a casa, passava pano. Eu e minha irmã, a gente se revezava e tinha tudo na tabelinha ali. E aí, se uma das duas deixava de fazer qualquer coisa. Olha só. O castigo era não ir pra rua brincar. Muito bem. Aí perdi o horário livre da aula. Perdi o horário livre, que era a melhor hora do dia, né? E a gente perdia. Já tomei uns castigos já, viu? Muito bem. Ô Rita, foi muito legal você vir aqui e trazer essa informação para os pais, né? Porque hoje, como você mesmo colocou, né? Nós vivemos num mundo em que está difícil você controlar o seu tempo. Que dirá, então, o tempo das crianças, né? Porque eles entram e atropelam tudo, né? E aí você muitas vezes acaba também atropelando a vida deles e aí quer que eles sejam filhos perfeitos, né? E acaba não dando certo. Muito obrigado por ter vindo, ter dado essas dicas. E sempre que a gente precisar de socorro aí, né, Giovana Simeone? A gente vai gritar, dona Rita. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Pode gritar que eu venho. Tá certo, ô Rita, então. Passa suas redes sociais, porque eu acho muito importante a gente compartilhar isso com o nosso ouvinte, porque, Cabreira, a Rita, ela dá muitas dicas lá. Então, assim, eu que não sou mãe, mesmo assim, adoro as dicas que ela dá. Então, assim, não é só para quem é mãe, só para quem é pai, é para qualquer pessoa, porque são dicas preciosas para melhorar o nosso dia a dia. Então compartilha com a gente aí. Rita Guarnieri, @Rita Guarnieri, tanto no Instagram quanto no Facebook, e pode chamar no direct, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Que bacana. Muito bom. Isso muito obrigada. É utilidade pública, muita, né? pura. E os pais, primeiro de tudo, vão controlar a ansiedade, né, Giovana Simeone? Que é o mais difícil, né? Pais ansiosos vai dar o quê? Filhos ansiosos e assim sucessivamente. Rotativa no ar.